Imagine a cena. Putin volta a surpreender o Ocidente, a Ucrânia e seus aliados entram em desespero, e Trump, com sua habitual teatralidade, parece reiniciar o jogo como se nada tivesse acontecido. Para muitos é o fim, o mundo desmoronando, o caos se instalando. Mas eu enxergo as coisas de um jeito bem diferente. Não vou me render à ideia de que os Estados Unidos entregaram Putin de bandeja ou que tudo está perdido. Vamos analisar os fatos com clareza, sem histeria, e entender por que essa conversa entre Trump e Putin não é o desastre que pintam. Primeiro, o que realmente aconteceu? Putin ligou para Trump, não para Zelensky. Eles conversaram por 2 horas e o resultado foi surpreendente. Trump anunciou que planeja um encontro presencial com Putin, elogiou o enorme progresso no Oriente Médio, algo que, segundo ele, a Rússia desejava há séculos, e ainda agradeceu à primeira-dama por seu envolvimento em questões humanitárias. Putin, por sua vez, reconheceu o papel dos Estados Unidos e até mencionou a possibilidade de negociações para encerrar a guerra na Ucrânia. Os dois concordaram em organizar uma reunião de alto nível entre seus assessores na semana seguinte, com Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, liderando a delegação americana. O local ainda será definido, mas o objetivo é claro: avaliar se é possível pôr fim ao conflito. Agora vamos ao que interessa. Quem é Trump e por que age assim? Ele não é um presidente movido por princípios ou moral. Para ele só existe uma coisa: Trump. A guerra na Ucrânia? Um incômodo que precisa acabar, não por compaixão, mas porque mancha sua imagem. Se a Rússia pudesse vencer militarmente, ele não se importaria, aliás, até apoiaria. O problema é que a guerra não termina, e isso o enfurece. No início de seu mandato, Trump até tentou ajudar Putin, pressionando a Ucrânia a se render, mas percebeu que Kiev resistiria mesmo sem apoio americano. E aí veio o segundo problema: ele começou a parecer fraco. Putin prometeu vitórias rápidas, mas a realidade foi outra. Enquanto isso, a imprensa e a opinião pública o pressionavam, e seus eleitores, que admiram força, começaram a questioná-lo. Foi então que Trump mudou de estratégia. Primeiro, tentou convencer Putin a aceitar um acordo, não uma vitória russa, mas uma trégua. Para sua surpresa, Putin ignorou suas propostas. A Ucrânia, por sua vez, mostrou resiliência, e Trump se viu em uma encruzilhada. Ou continuava apoiando uma guerra interminável, ou buscava uma saída honrosa. E foi aí que ele descobriu algo valioso: a pressão funciona. Os acordos forçados no Oriente Médio, mesmo que questionáveis, provaram que ele pode impor sua vontade. Agora, Trump quer repetir a fórmula: encerrar a guerra na Ucrânia não por idealismo, mas para provar que é capaz de resolver problemas. Mas o que realmente aconteceu no encontro no Alasca? As novas informações são reveladoras. Trump chegou lá acreditando que Putin estava pronto para negociar. Afinal, o enviado americano havia recebido garantias de Moscou. Só que houve um mal-entendido grotesco. O diplomata, ao interpretar as palavras de Putin, distorceu completamente a mensagem. Trump, otimista, achou que tinha uma vitória nas mãos. Quando se reuniram, porém, Putin desdenhou das propostas e mergulhou em um discurso histórico interminável. O que deveria ser uma negociação séria virou uma farsa. Trump percebeu que foi enganado, e isso deixou ainda mais determinado a não repetir o erro. Agora ele quer uma nova chance, e desta vez não vai aceitar desculpas. A guerra na Ucrânia não é mais um problema distante, é uma questão pessoal. Trump precisa provar que pode encerrá-la, mesmo que seja à força. Ele não se importa com quem sai ganhando, desde que o conflito acabe e sua imagem saia fortalecida. Putin, por sua vez, continua jogando seu jogo, mas Trump já aprendeu a lição. Não vai mais subestimar seu adversário. A próxima rodada de negociações promete ser ainda mais tensa, porque agora Trump sabe que não pode confiar em promessas vazias. E isso pode mudar tudo. A reunião na remota paisagem gelada do Alasca não foi apenas mais um encontro diplomático. Foi um choque de visões que expôs, sem filtros, a fratura entre dois mundos. Putin chegou sorrindo, apertando mãos com a cordialidade de quem já sabe que leva vantagem. Mas bastou fecharem as portas para que a máscara caísse. O que se seguiu foi um embate cru, onde cada palavra pesava como uma bomba. Trump, acostumado a ditar as regras, deparou-se com um adversário que não cede nem 1 centímetro. Quando ouviu as exigências russas, a rendição ucraniana, a entrega do Donbas, a capitulação total, sua paciência se esgotou. A voz subiu, os punhos bateram na mesa, e por um momento pareceu que ele deixaria a sala ali mesmo. Putin, impassível, recorreu à sua arma favorita, a história. Longas digressões sobre Rurik, o Grande, sobre Mstislav, o Valente, sobre a unidade indissolúvel dos povos eslavos.
Era como se, para ele, a Ucrânia não fosse um país, mas um capítulo mal escrito de um livro que só a Rússia tem o direito de editar. Trump não engoliu. Cortou a reunião antes do previsto, cancelou o jantar de gala e saiu declarando que o dia havia sido muito produtivo. Mas as entrelinhas eram claras, a ilusão de um acordo fácil tinha se desfeito. E Putin, pela primeira vez, pareceu entender que não poderia manipular o americano como fazia com outros líderes. O que veio depois foi uma reviravolta que ninguém esperava. Trump, que antes flertava com a ideia de entregar Kiev em troca de um cessar-fogo, deu uma guinada brusca. Autorizou a venda de armas americanas para a Ucrânia, coordenou ataques à infraestrutura energética russa e ameaçou liberar mísseis de longo alcance capazes de atingir Moscou. Impôs tarifas de 25% sobre importações indianas de petróleo russo e pressionou aliados a fazerem o mesmo. Não era mais uma negociação, era uma guerra econômica. Zelensky, que chegou a Washington na sexta-feira seguinte com o coração na mão, encontrou um Trump diferente. Não mais o presidente que o acusava de jogar roleta russa com a Terceira Guerra Mundial, mas um aliado disposto a endurecer o jogo. Falou-se em garantias de segurança, em reforçar as defesas de Kiev, até mesmo em uma possível cúpula entre Putin e Zelensky, desde que a Ucrânia não fosse deixada à própria sorte. A Europa, que temia um abandono americano, respirou aliviada. Mas Moscou não. Lavrov, o chanceler russo, deixou escapar em uma entrevista que Putin havia aceitado discutir uma solução intermediária, mas que Trump, depois de consultar aliados, deixou a Rússia no limbo. A mensagem era clara. O Kremlin não queria paz, queria vitória. E agora, enquanto Zelensky se prepara para deixar a Casa Branca com promessas de apoio militar e econômico, uma pergunta paira no ar. Até onde Trump está disposto a ir? Ele sabe que Putin não recuará sem uma derrota humilhante. E sabe também que se ceder agora, sua imagem de negociador implacável se despedaçará. A próxima jogada será decisiva. Ou Trump dobra a Rússia com sanções e pressão militar, ou Putin o arrasta para um beco sem saída, onde a única saída será rendição, de um lado ou de outro. Uma coisa é certa, o jogo não acabou. Está apenas começando. Os ativos russos para financiar o armamento da Ucrânia, como já propôs a União Europeia. Washington também pressiona para que imponha tarifas punitivas à China por suas compras de petróleo russo. O único passo que a Casa Branca ainda não deu, e que seria o mais óbvio, é endurecer as sanções contra Moscou, apesar das repetidas promessas de Trump. Segundo fontes americanas e europeias, o presidente acredita que mesmo assim pode preservar seu papel de mediador. Enquanto isso, Putin não poupa elogios públicos ao rival. Em um fórum recente chegou a lamentar o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, sugerindo que a guerra na Ucrânia não teria acontecido se Trump estivesse no poder em 2022. Na semana passada voltou a insinuar que o americano mereceria o Prêmio Nobel da Paz, um reconhecimento que Trump persegue há anos. A bajulação não parou por aí. Em uma ligação na quinta-feira, Putin teria parabenizado Trump por seus avanços históricos na mediação do conflito no Oriente Médio, algo que, segundo ele, líderes mundiais sonharam por séculos. Quando os dois se encontrarem em Budapeste, não há garantias de que Trump não ceda à sedução do discurso. É um cabo de guerra constante, desabafou um alto funcionário europeu envolvido nas negociações com a Casa Branca sobre a Ucrânia. Você explica por que determinada posição é um problema. Ele parece entender, mas depois volta atrás. E assim segue, sem fim. Putin, por sua vez, parece convencido de que enquanto mantiver vantagem no fronte, não precisa fazer concessões, mesmo com a economia russa dando sinais de esgotamento. Não se trata de dinheiro, afirmou outro diplomata europeu. É sobre legado. Ele quer entrar para a história como o maior governante russo desde Pedro, o Grande. A aposta inicial era de que poderia oferecer uma vitória a Trump, mas desistiu. Agora, relatórios internos das Forças Armadas e dos serviços de inteligência russos pintam um quadro otimista. Avanços táticos, perdas ucranianas elevadas e superioridade de recursos. Mas será que Putin ainda acredita nisso? A realidade no fronte é bem menos gloriosa. Outubro trouxe uma série de reveses. Cidades prometidas como alvos estratégicos continuam fora do alcance. Ofensivas fracassadas e um desgaste militar que nem os números mais inflados conseguem disfarçar. A tão propagandeada tomada de Avdiivka, por exemplo, custou caro. Um vilarejo com pouco mais de 1.000 habitantes antes da guerra, agora reduzido a escombros, sem que a Rússia tenha consolidado uma vitória clara. Por mais que ele se alimente de ilusões, isso não é sucesso. É um impasse, admitiu um analista ocidental. E Putin sabe disso.
por mais que seus generais insistam no contrário. A economia, antes blindada pela propaganda, agora mostra rachaduras visíveis até para Trump. O desemprego cresce e setores inteiros da indústria paralisam, e o déficit orçamentário se estende pelos próximos 3 anos sem fontes claras de financiamento. Ele pode não conhecer a dimensão exata dos problemas, afinal, seus assessores ainda lhe servem doses diárias de otimismo, mas sabe que eles existem. Além disso, Putin não pode mais contar com a exaustão ocidental. A ajuda americana à Ucrânia, embora travada no Congresso, ainda não foi cortada. A Europa, por sua vez, avança na confiscação de ativos russos, e a resistência ucraniana se mantém firme. Ele não pode mais esperar que a Ucrânia desmorone sozinha, resumiu um oficial da OTAN. Se Putin reconhece essas fragilidades, e há indícios de que sim, talvez esteja disposto a negociar de verdade. Mas o que isso significaria na prática? Aqui a verdade é incômoda. Não há solução fora de um congelamento temporário do conflito. Nem a Ucrânia nem a Rússia estão à beira do colapso, e qualquer acordo que não passe por uma linha de frente estagnada será apenas um adiamento. Congelar a guerra não é paz, alertou um diplomata. É um intervalo antes de ela recomeçar, talvez em meses, talvez em anos. Para Putin, aceitar isso seria admitir que não pode vencer, e pior, que Trump poderia colher os louros de um acordo histórico. Para a Ucrânia, seria uma rendição disfarçada, algo que Kiev jamais aceitará. Então, o que resta? Apenas uma possibilidade, um cessar-fogo tático imposto pela pressão econômica e militar, onde ambos os lados salvem as aparências. Putin pode até flertar com essa ideia, afinal, ela sempre esteve sobre a mesa, mas enquanto acreditar que ainda tem cartas na manga, não cederá. Uma nova mobilização, por exemplo, poderia reverter o cansaço das tropas. Ou um colapso econômico mais profundo poderia forçar sua mão. Mas uma coisa é certa, se Trump entrar nessa dança esperando um acordo fácil, sairá queimado. Putin não negocia por generosidade, negocia quando não tem outra opção. E por enquanto, ele ainda acha que tem. Putin pode até imprimir mais dinheiro e injetar recursos na máquina de guerra, mas continua acreditando que o destino ainda pende a seu favor. Afinal, as ofensivas russas não foram detidas, avançam, ainda que a passos lentos e com perdas colossais. Para ele, o ritmo não importa, o que vale é a direção. E por enquanto, a direção ainda é para frente. Mas o que interessa aqui não é o delírio de Putin. O que importa é o que Trump espera dessa dança. Em primeiro lugar, ele quer que os Estados Unidos parem de sangrar por uma guerra que, na sua visão, já deveria ter acabado. Trump não acredita na narrativa de que Putin está encurralado, pelo contrário, desconfia que o Kremlin ainda tem cartas para jogar. E se a Rússia sinalizar disposição para um diálogo de verdade, a conversa acontece. Mas Putin precisa oferecer algo concreto, algo que Trump possa vender como vitória. Uma pausa nos combates? Um gesto simbólico de Zelensky? Se for mais do mesmo, promessas vazias ou exigências absurdas, a reunião nem sequer acontecerá. E se acontecer, Putin não dará nada de graça. As consequências podem ser piores do que as de Helsinki. Lembram-se de Helsinki? Daquela reunião em que Trump saiu com a sensação de ter sido enganado? Pois bem, depois daquele encontro os Estados Unidos expandiram o compartilhamento de inteligência com a Ucrânia, incluindo alvos em território russo. Fontes confirmam que Washington passou a Kiev informações sobre infraestrutura energética e instalações estratégicas que até então, a administração Trump considerava intocáveis. A Casa Branca havia pedido moderação, mas assim que Trump e Putin deixaram o Alasca, o sinal verde foi dado. O resultado? Ataques a refinarias russas, escassez de combustível e um prejuízo que Moscou ainda não conseguiu reverter. A Ucrânia ainda tem muitas ferramentas à disposição, e os Estados Unidos continuam sendo seu maior suporte. E por enquanto não há pressa, até as eleições americanas, o tempo joga a favor de Kiev. Trump não quer ser visto como fraco, e é por isso que sua política não mudou radicalmente. Ele pode ser imprevisível, mas nos últimos meses tem sido consistente. Não se trata de recuar, mas de pressionar. E a pressão pode vir de várias formas. Sanções mais duras? Sim. Frotas de vigilância no Mar Negro? Também. Pressão sobre a Índia, sobre a China, sobre qualquer país que ainda ouse fazer negócios com Moscou? Sem dúvida. Há ainda um arsenal de opções militares que nunca foram usadas, como os mísseis Tomahawk que hoje parecem improváveis, mas que poderiam entrar na mesa como um ultimato. Se não houver progresso até a próxima reunião, eles estarão na Ucrânia. E não se enganem, há tanques Abrams parados nos depósitos americanos, sistemas de defesa que nunca foram enviados.
Por que não agora? O ponto é claro, os Estados Unidos ainda têm muitas cartas para jogar, mas isso não significa que devamos depositar nossas esperanças em Trump. Seria um erro. A Europa precisa entender que esta guerra é sobre sua própria segurança, não sobre a generosidade de Washington. E Trump só respeita a força, especialmente quando vê fraqueza do outro lado. Ele não acredita nos sucessos de Putin na Crimeia ou no Donbas. Para ele, a Rússia é um tigre de papel. E é por isso que quanto mais forte for a Ucrânia, mais Trump estará disposto a ajudar. A reunião com Zelensky será crucial. Trump já deixou claro que discutirão uma possível contraofensiva ucraniana, e não é por acaso. Ele quer ver ação, não palavras. Mas a Ucrânia precisa entender que a guerra está longe do fim. Pelo contrário, o inverno se aproxima, e com ele virão novos ataques russos à infraestrutura energética. Quanto mais resistirem, mais cedo a guerra terminará. É um jogo perigoso, mas não há motivo para pânico. As coisas poderiam estar muito piores. E enquanto isso seguimos apoiando a Ucrânia, porque no fim das contas, a vitória deles é a nossa também.